última comunhão foi muito esclarecedora. Sim. Hoje gostaria de saber se o senhor retornou, porque ele faz a obra de julgamento e como ele a faz. Por que você diz que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado? Se puder explicar mais, eu gostaria de investigar. É isso. É verdade. Tá certo. Muitas profecias que estão na Bíblia falam do retorno do Senhor e do julgamento dos últimos dias. Sim. Há pelo menos 200 profecias sobre o julgamento nos últimos Mais de dias. 200. Por exemplo, no Antigo Testamento. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. O Novo Testamento também diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O Senhor profetizou o julgamento de Deus nos últimos dias. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não vou julgá-lo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Amém. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Amém. Também a profecia em Apocalipse, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Amém. Amém. Todas predizem que Deus retornará para fazer a obra de julgamento. Sim. E não há o que duvidar. Se alguém diz que o retorno do Senhor não é para fazer a obra de julgamento, suas palavras são enganosas e temos que ignorar. O retorno do Senhor nos últimos dias realmente é para a obra de julgamento. Sim. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito claras sobre como Deus faz a obra de julgamento. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deve obedecer a Deus, como o homem deve ser leal a Deus, como viver humanidade normal, e a sabedoria e o caráter de Deus, etc. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, as palavras que expõem como o homem desdenha de Deus se referem a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem só com algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Somente tais métodos podem ser chamados julgamento. Só tal julgamento pode subjugar o homem, convencê-lo de se submeter a Deus e fazer com que ele conheça a Deus. A obra de julgamento alcança o entendimento da verdadeira face de Deus pelo homem e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Essas palavras são novas para mim. Eu nunca ouvi isso antes. Irmão Yang, o Senhor Jesus também disse palavras para julgar as pessoas. E fomos purificados ao crer nele. Deus nos vê como sem pecado e prometeu que ele nos levaria para o reino dos céus quando retornasse. Por que ainda temos que experimentar o julgamento dele?
Mas Por que passar por Deus isso? não nos vê como pecaminosos. Sim, nossos pecados são perdoados pela fé no Senhor. Mas somos realmente santos? Já nos tornamos pessoas que obedecem e adoram a Deus? Não. Verdade. Nós ainda mentimos e pecamos. Mesmo trabalhando para o Senhor, é para ganhar bênçãos e entrar no reino. Na verdade, não amamos, não obedecemos, nem queremos sofrer por Deus. Se um dia formos abandonados pelo Senhor e cairmos em desastre, nós nos queixaremos de Deus e o rejeitaremos, não é? Ah, sim, isso é fato. Sim. Vamos ler 2 passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Você sabe que Jesus descerá nos últimos dias. Mas como, exatamente? Um pecador como vocês, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta, é inóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Como você poderia ser tão sortudo? Você pulou um passo em sua fé. Você foi redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, você não pode alcançar a santidade. Dessa forma, você não é qualificado para compartilhar as bênçãos de Deus. Pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é um importante passo de mudar e aperfeiçoar. Como pecador que acaba de ser redimido, você não pode receber diretamente a herança de Deus. Amém. Essas palavras são esclarecedoras. Seria melhor que vocês dedicassem mais esforços à verdade do conhecimento próprio. Por que vocês não encontraram favor com Deus? Por que para Ele o caráter de vocês é abominável? Por que o discurso de vocês desperta sua aversão? Vocês começam a se gabar assim que demonstram alguma lealdade e a exigir recompensas por pequenas contribuições. Desdenham os outros quando mostram obediência e ignoram Deus depois de cumprir alguma tarefa menor. Por terem recebido a Deus, vocês pedem dinheiro, dons e elogios. Seu coração dói quando você doa uma moeda ou 2. E quando doa 10, você almeja bênçãos e ser tratado com distinção. Uma humanidade como a de vocês é positivamente ofensiva de se falar ou ouvir falar. Existe alguma coisa louvável em suas palavras e ações? Aqueles que cumprem seu dever e aqueles que não o cumprem. Aqueles líderes e seguidores. Aqueles que recebem Deus e aqueles que não o recebem. Aqueles que doam e aqueles que não doam. Aqueles pregadores e aqueles receptores. E assim por diante, todos esses homens se gabam. Vocês não acham isso ridículo? Sabendo que acreditam em Deus, vocês não podem ser compatíveis com Ele. Sabendo que são inúteis, ainda assim, não param de se gabar. Não percebem que seu senso deteriorou a ponto de carecerem de autocontrole? Com tal sensatez, como podem estar aptos para a associação com Deus? Nessa conjuntura, vocês não temem por si mesmos? Seu caráter deteriorou a ponto de serem incompatíveis com Deus. Sendo assim, a fé de vocês não é ridícula? A fé de vocês não é absurda? Como você vai lidar com o seu futuro? Como você vai escolher qual senda tomar? Amém. Tudo o que essas palavras dizem sobre nós é verdade. É doloroso ouvir. Sim, é mesmo. Só as palavras de Deus Todo-Poderoso, que julgam e revelam as pessoas, nos mostram o quanto fomos corrompidos por Satanás e que nossa natureza é resistir a Deus. Quando nos despendemos para ganhar bênçãos e entrar no reino dos céus, nós fazemos uma troca com Deus.
Quando a gente adquire algum conhecimento bíblico, nós o exibimos para que os outros admirem a gente. Mas quando enfrentamos provações, ainda nos queixamos e resistimos a Deus. Acreditamos no Senhor, mas não praticamos suas palavras. Só queremos saber de pedir sua bênção e graça. Pecamos e confessamos. Vamos a Deus com lágrimas e arrependimento. Achamos que nos arrependemos e ficamos tranquilos. Quanto a por que pecamos, como resolver o problema do pecado e como nos arrepender, não entendemos essas coisas. Sim. Então nós continuamos errando. Sim, é verdade. Cremos no Senhor por anos, sem qualquer mudança substancial, só no comportamento. Nosso caráter corrupto muda? Mas é claro Não que mesmo. não. Vivemos no ciclo vicioso de pecar e confessar. Isso é o significado de salvação? Isso é liberdade da escravidão e das restrições do pecado? É isso que significa ser santo? Tal crença no Senhor nos qualifica a entrar no reino dos céus? Nem um pouco. Exato. Verdade, sim. Verdade. Só agora vemos nossa fé confusa, que não entendemos nenhuma verdade. Verdade. Crendo com base em noções assim, nunca escaparemos do pecado, nem vamos temer a Deus e nos livrar do mal. É Correto. verdade. Eu concordo. Realmente. Quando experimentamos o julgamento e castigo da palavra de Deus, conhecemos e odiamos nossa corrupção. Conhecemos o caráter justo de Deus, que não tolera ofensa. Tememos a Deus em nosso coração. Não queremos mais viver segundo as corrupções. Aceitamos o castigo e julgamento de Deus e praticamos a verdade para nos transformar. Amém. Amém. Entendemos que a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso é valiosa. Ela resgata a humanidade do poder de Satanás, nos livra da corrupção de Satanás e nos permite voltar para Deus, ser obedientes e adorar a Ele. Amém. Graças ao Senhor. Isso é efeito da obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Amém. Graças A obra de julgamento de Deus é tão significativa. As palavras de Deus Todo-Poderoso são práticas e claras. Agora sinto luz no meu coração. Graças a Deus. Para ser honesto, durante todos esses anos, nossa natureza pecaminosa nos reteve. Não importa como a gente ora ou confessa, nada muda. A gente segue mentindo e pecando. É verdade. Eu me pergunto, já que sempre vivemos em pecado e nunca nos arrependemos, poderíamos de fato ser salvos e entrar no reino dos céus? Essa pergunta me intriga há anos. E hoje, as palavras de Deus Todo-Poderoso finalmente esclareceram tudo. Graças a Deus. Deus. Agora entendo. Se não nos livramos do pecado, não somos plenamente salvos e não podemos entrar no reino. Sim. Isso aí. Amém. Graças a ao Deus. Senhor. É muito bom para ser Não esperava verdade. que as palavras de Deus Todo-Poderoso fossem tão práticas. Por que não investigamos isso antes? Você tá certo, isso mesmo. Temos sido ignorantes. Sim. Vi um braçadeira vermelha apontando pra casa. Acho que descobriram a gente. Não é seguro aqui. Vamos continuar em outro lugar. Vamos para o meu galpão. É mais seguro. Vamos. Vamos arrumar isso aqui. Vamos sair pelos fundos. Aqui é legal. Dê um para mim. Obrigada. Muito obrigada. Alguém tem uma pergunta sobre o que discutimos? Vamos continuar nossa comunhão. Tudo bem. Está tudo claro agora. Eu vivi confuso durante todos esses anos. Somos pecadores que pecam e confessam todos os dias. Então somos qualificados para entrar no reino dos céus? Só após ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendo que ainda estamos a um passo de ser plenamente salvos. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias é necessária. Somente pelo julgamento de Deus nos livramos da escravidão do pecado. Amém. Agora meu coração está iluminado, graças ao Senhor. Graças ao Senhor.
As palavras de Deus Todo-Poderoso vêm do Espírito Santo e são muito práticas. Certo. Cada linha é a verdade. É, sim. É uma pena não termos investigado antes. Verdade. Foi o pastor que nos enganou e impediu de investigar o caminho verdadeiro. Não podemos mais ouvir o pastor. Certo. Irmão Yang, Sim? eu gostaria de perguntar como você experimentou o julgamento e castigo de Deus. Você pode falar do seu testemunho? Sim, irmão Yang. Conte-nos a sua experiência. Compartilha com a Por favor, gente. nos conta. É que eu ainda não tenho muita experiência. Eu só aceitei há pouco mais de 2 anos. Nós ganhamos tanto ao experimentar o julgamento e castigo de Deus Todo-Poderoso. Eu era obreiro na igreja Sola Fide. Depois que comecei a crer, eu espalhei o evangelho e estabeleci várias igrejas. Mais tarde, fui preso pelo Partido Comunista. A polícia me torturou e me forçou a jurar a não acreditar mais em Deus. Confiando em oração, não fiz compromissos com Satanás. E fui sentenciado a 5 anos de prisão. Quando me soltaram, continuei a pregar, trabalhar e pastorear a igreja. Todos os meus irmãos me admiravam e diziam que eu tinha testemunho e que eu amava o Senhor e era leal a Ele. Isso inflou o meu ego e senti que era uma pessoa que amava o Senhor e era leal. Muitas vezes dizia com orgulho que tinha combatido o bom combate e guardado a fé e que, quando o Senhor viesse, eu seria levado para o reino. Eu me surpreendi quando um irmão testificou que o Senhor Jesus tinha retornado. Eu não levei a sério e pensei, por quanto tempo você tem crido e lido a Bíblia e ainda assim quer testificar o retorno do Senhor? Eu servi ao Senhor durante anos. Então, se o Senhor voltar, Ele vai me levar primeiro para o reino dos céus. Certamente não caberia a você me informar disso. Até porque eu já li a Bíblia tantas vezes e nunca vi que o Senhor viria encarnado como Filho do Homem. Existe base bíblica para o seu testemunho? É impossível. O Senhor virá em nuvens. É impossível que Deus se torne carne. Antes dele responder, eu o mandei embora. Fizemos a mesma coisa. Sim. Mais tarde, os pastores e presbíteros condenaram Deus Todo-Poderoso na igreja. Ouvindo isso, tive certeza de que agi certo. Ajudei os pastores, blindando a igreja, e proibi que investigassem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Mais tarde, alguns irmãos testificaram de Deus Todo-Poderoso para mim. Leram palavras do duro julgamento de Deus Todo-Poderoso. E ouvi que era a voz de Deus, que era Deus me julgando. Meu coração endurecido teve temor e percebi que eu resistia a Deus. Então baixei a cabeça e aceitei Deus Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus. Refleti sobre mim mesmo. Há uma passagem que nunca vou esquecer. Muitas pessoas não se opõem a Deus e obstruem a obra do Espírito Santo, porque não conhecem a variada e diversificada obra de Deus e, além disso, porque têm um pouco de conhecimento e doutrina para avaliar a obra do Espírito Santo. As experiências dessas pessoas são superficiais, mas elas são arrogantes e indulgentes e desprezam a obra do Espírito Santo, ignoram a disciplina do Espírito Santo. E, além disso, usam seus antigos argumentos triviais para confirmar a obra do Espírito Santo. Elas também fazem uma cena e confiam em sua educação e erudição, certas de que podem viajar pelo mundo. Elas não são desprezadas e rejeitadas pelo Espírito Santo. Não serão elas eliminadas pela nova era? Aqueles que se opõem abertamente a Deus não são vilões ignorantes e superficiais que só tentam exibir sua excelência. Com pouco conhecimento bíblico, elas tentam correr descontroladamente pela academia do mundo. Com um pouco de doutrina superficial para ensinar, tentam reverter a obra do Espírito Santo e tentam fazê-la girar em torno do próprio processo de pensamento. Míopes tentam contemplar de relance 6.000 anos da obra de Deus. Essas pessoas não têm nenhuma razão digna de se mencionar.
De fato, quanto maior o seu conhecimento de Deus, menos elas julgam sua obra. Além disso, elas só falam um pouco de seu conhecimento da obra de Deus hoje e não são precipitadas em seus julgamentos. Quanto menos as pessoas sabem de Deus, mais arrogantes e presunçosas elas são. E mais arbitrariamente proclamam o ser de Deus. No entanto, elas só falam de teoria e não oferecem nenhuma evidência real. Essas pessoas não têm valor algum. Aqueles que veem a obra do Espírito Santo como uma brincadeira são frívolos. Aqueles que não se aproximam da nova obra do Espírito Santo com cuidado, que são grosseiros, rápidos para julgar, que são desenfreados em negar a retidão da obra do Espírito Santo e que também a insultam e blasfemam contra ela. Essas pessoas desrespeitosas não são ignorantes quanto à obra do Espírito Santo? Elas também não são muito arrogantes, inerentemente orgulhosas e desregradas? Mesmo que chegue o dia em que essas pessoas aceitem a nova obra do Espírito Santo, ainda assim Deus não as tolerará. Elas não só menosprezam aqueles que trabalham por Deus, mas também blasfemam contra o próprio Deus. Essas pessoas desesperadas não serão perdoadas nesta nem na próxima era e perecerão para sempre no inferno. Essas pessoas desrespeitosas e indulgentes estão fingindo acreditar em Deus. E quanto mais são assim, mais provável é que ofendam os decretos de Deus. Todos esses arrogantes, inatamente desenfreados, que nunca obedecem a ninguém, não trilham essa senda. Eles não se opõem a Deus dia após dia, aquele que é sempre novo e nunca é velho. Amém. Amém. A palavra de Deus foi como uma espada que perfurou o meu coração, expondo o meu caráter arrogante e minha natureza satânica. Doía enquanto eu lia. Essas palavras não estavam falando de mim. Eu pensei que eu entendia a Bíblia, que tinha experiência e testemunho, e que o Senhor viria e me levaria primeiro. Nunca teria imaginado que Deus Todo-Poderoso tinha havido e expressado tanta verdade. Eu não só não o conhecia, como eu também o julguei como um falso Cristo. Eu me odiava enquanto eu refletia. Como eu pude resistir a Deus? Eu era um arquipecador. E doeu quando eu li estas palavras. Aqueles que querem ganhar vida sem depender da verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas na Terra. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos em fantasias. Eu digo que Deus odiará para sempre aqueles que não aceitam Cristo dos últimos dias. Cristo é o portão do homem para o reino nos últimos dias. E ninguém pode desviar dele. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer ao seu caminho. Você não pode pensar apenas em bênçãos enquanto é incapaz de aceitar a verdade e a provisão da vida. Cristo vem durante os últimos dias, para que todos que acreditam verdadeiramente nele possam ser supridos com vida. Sua obra é dedicada a concluir a era antiga e a entrar na nova. E é a senda que deve ser trilhada para entrar na era nova. Se você não pode reconhecê-lo, mas o condena, blasfema ou até persegue, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Pois esse Cristo é Ele próprio, a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer a sua obra na terra. E assim eu digo que se você não pode aceitar tudo o que é feito por Cristo dos últimos dias, então você blasfema contra o Espírito Santo. A retribuição a ser recebida por todos que blasfemam contra o Espírito Santo é óbvia para todos. Eu também lhe digo que se você se opõe a Cristo dos últimos dias e o nega,
Não há quem possa suportar as consequências em seu lugar. E desse dia em diante, você não terá outra chance de ganhar a aprovação de Deus. Você pode tentar redimir a si mesmo, mas nunca mais contemplará a face de Deus. Pois você não se opõe a um homem. O que você nega não é qualquer ser insignificante, mas Cristo. Você está ciente das consequências disso? Você não terá cometido um pequeno erro, mas um crime atroz. E assim, recomendo a todos a não mostrar as presas diante da verdade, nem fazer críticas imprudentes, pois só a verdade pode lhe trazer vida. E nada, exceto a verdade, pode permitir que você renasça e contemple novamente a face de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Essas palavras têm autoridade. Essas palavras têm autoridade. Sim. Quando eu li isso, eu senti remorso. Caí de joelhos e senti o coração doer. Senti que eu era um arquipecador e merecia ser punido. Eu entendi algumas palavras da Bíblia e assim ousei resistir a Deus e condenar Cristo que expressava a verdade. Eu tinha sido imprudente e não tinha nenhum temor de Deus em meu coração. Eu não passava de um anticristo. Eu estava apto para ver Deus. Aos prantos orei dizendo: Deus, não sou digno da tua salvação. Pune-me como quiseres. A partir de então, eu decidi me recompor. As palavras de Deus Todo-Poderoso me conquistaram. Eu vi de forma bem clara que a crença no Senhor e o perdão dos nossos pecados não quer dizer que obedecemos e tememos a Deus. Nossa natureza de resistir a Deus não foi resolvida. Nossos caracteres permanecem inalterados. Não importa o quanto nos arrependamos, confessemos ou quantas obras façamos. Nossa natureza permanece hostil a Deus. Quando a obra de Deus conflita com nossas ideias, podemos resistir a Ele a qualquer hora. Isso ninguém pode negar. É verdade. Tá certo. Anos de crença no Senhor não significa ter salvação plena. Só com o julgamento de Deus nos últimos dias, nosso caráter corrupto pode ser purificado. Só aceitando o julgamento justo de Deus e conhecendo seu caráter justo, poderemos produzir temor em nosso coração, obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Amém. Só então ganharemos a aprovação dele e estaremos aptos para entrar no reino dos céus. Amém. 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 Graças ao Graças ao Senhor. Senhor. Essa experiência e esse testemunho são tão práticos. Que testemunho maravilhoso. Graças a Deus. Todos nós fazemos parte da humanidade corrupta. E não importa há quanto tempo, cremos no Senhor, ainda resistimos a Ele. Creio que a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso vem de Deus. É a obra do Espírito Santo. Amém. Nas palavras de Deus Todo-Poderoso, cada frase possui realidade e verdade. Sim. Também sinto que estou sendo julgado. Sim. No passado, eu seguia o pastor em resistir e condenar a obra de Deus. E falei como um rebelde. Deus perdoará meus pecados? Eu sou arrogante e hipócrita. Eu tinha um pouco de entendimento bíblico e achava que conhecia Deus. Me sentia à vontade para comentar e delimitar a nova obra de Deus. E quase o tranquei do lado de fora. Eu também não estive resistindo a Deus? Certo. Eu também devo confessar e me arrepender. Amém. Quando ouço as palavras de Deus Todo-Poderoso, parece que Deus está nos julgando e revelando. Sim. Isso me acertou em cheio. Amém. Foi a primeira vez que eu ouvi essas palavras de julgamento e revelação. Isso é realmente a palavra de Deus. É mesmo. É prática e convincente. Aham. Exatamente. Uma comunhão desse tipo é fantástica. É maravilhoso ouvi-la. Amém.